Dá pra imaginar que essa música não era programada, né? Era só pra ele ficar com o violãozinho no fundo, né? Você consegue imaginar essa parte, né? Abra suas Bíblias comigo em Atos capítulo 11. Eu quero falar um pouco sobre os cristãos, os distintos. Houve um momento em que a igreja de Cristo começou a ser chamada de cristãos. Porque havia algo diferente neles. Havia algo que na sociedade diferenciava. E, pasmem, não era roupa, jeito de falar, não era nada disso. E nem era também porque eles citavam as Escrituras. Havia um comportamento social que diferenciava quem eles eram. Quando eu falo de distinto, eu estou falando de você olhar uma sequência e aí tem um na sequência que é diferente. Quem é esse na sequência que é diferente? Eu pego 10 pessoas, coloco as 10 e as 10 são parecidas. Sei lá, eu coloco... Pensar no Welbster que tem gêmeos. Então, 10 Welbsters, né? Aí no meio tem um Wilson. Puxa, aquele cara maior, grandão. Então, esse cara é distinto no meio desse povo. Então, 10 gêmeos, um no meio, aquele é o distinto. Pensa. Pode ter 10 gêmeos. Quem sabe a Vanessa pode ter 10 gêmeos quando engravidar? Você não sabe? Tudo pode acontecer. Não é? Para Deus não tem coisa impossível. Já pensou? Ainda mais como sabemos que você vem de uma outra nação, né? De um outro lugar. Vai saber se lá, né? Mas pensa o seguinte. Ser distinto havia algo que diferenciava aquelas pessoas. E isso é muito claro quando a gente lê como que os discípulos agiam naquele momento. Abra comigo em Atos capítulo 11. Vamos ler 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Abra o seu smartphone comigo, a sua Bíblia de papel, ou o seu tablet. Eu sei que tem várias modernidades. Aliás, já expliquei isso uma vez, vou explicar de novo. A melhor maneira de usar o celular na igreja é colocar ele no modo avião, sabem disso, hein? Deus quer falar com você, mas não é através do celular. Não é através do WhatsApp nessa hora. Vou ler 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Por quê? Porque havia algo neles que diferenciava. A palavra Cristo, Messias. Então, os judeus aguardavam o Cristo, o Messias, aquele que viria para restaurar todas as coisas. E aí agora encontraram alguns que andaram com Jesus, com o Cristo. E eles têm um comportamento diferente. Qual é o comportamento diferente que você tem que diferencia na sociedade? Qual é o comportamento que você tem que te distingue das outras pessoas na sociedade? Qual é o comportamento que Deus espera de você que vai te distinguir? Quando olham para você, na escola, no trabalho, na vizinhança, na família, qual é o comportamento que diferencia você dos outros? Consegue responder isso, igreja? Para você que seja? Consegue pensar? Qual é o comportamento que distingue? Por que eu estou dizendo isso? Existem muitos jovens hoje em dia que dizem não crer mais em Deus. Os novos ateus, eu não acredito em Deus. Alguns da pós-modernidade cresceram numa casa que nem o pai nem a mãe tiveram uma Bíblia em casa. Então eles se dizem não acreditar em Deus. Só que no primeiro encontro que eles têm com algo de Deus, eles se apaixonam e se interessam. Mas aí falta uma ponte que ligue esse pessoal a Deus. A palavra religião, ela vem de religar, que é esse religar com Deus. Mas não é a religião que falta. O que falta são as pessoas que façam a ponte. O que falta são os cristãos, aqueles que têm um comportamento distinto, que a pessoa vai enxergar neles o comportamento que ela ouviu falar de Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo tem em si um anseio pela eternidade, um desejo pela eternidade. A palavra diz que todos têm dentro de si um anseio pela eternidade. Isso está em Eclesiastes 3:11. Eu não vou ler,
Mas diz que Deus colocou no coração do homem o desejo, o anseio pela eternidade. No coração do homem. Então, pense o seguinte. Se você encontra um jovem, um adolescente, um jovenzinho, um jovem adulto, ou alguém que diz que não crê em Deus, dessa geração Y, da geração Z, você vai ver que na verdade não é que eles não creem em Deus. Eles não sabem o que é Deus. Mas dentro deles tem um anseio pelas coisas espirituais. Eles têm uma ânsia, uma vontade de conhecer quem Deus é. Entenda isso. Isso tem no meio dos adultos também. Por quê? Porque pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, mas querem saber quem Deus é. Há um tempo atrás, teve um show aqui no Brasil, de uma banda. Teve um show do The Cure aqui no Brasil. E o Robert Smith, ele chegou. E no caminho dessa vinda, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou assim, eu gostaria de acreditar. E perguntaram mais para ele sobre isso. Ele falou, eu queria ter uma experiência com ele para saber que ele existe. Adulto, famoso, conhecido, poeta. Quantos jovens estão na mesma situação? Tem neles o anseio pela eternidade, a vontade de saber quem Deus é, mas não conhecem Deus. E aí você vê esses jovens se juntarem em grupos, porque eles querem pertencer a alguma coisa. Eles querem ser parte de algo. Eles querem ser parte do grupo que ouve aquele tipo de música, ou usa aquele tipo de roupa, ou gosta daquele tipo de arte, ou gosta daquele tipo de cabelo, daquele tipo de roupa. Eu sei que você viu o meu corte moderno hoje, que é usado pelos jogadores da NBA. Você percebeu? Corte. Mas às vezes por uma questão de moda, é a diferenciação de quem é quem. Sabe por quê? Porque todo mundo quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer pertencer a um grupo. A Estela está rindo do meu corte de cabelo ali. É que ela não entende de moda. Ela não entende. Mas olha só. Se você encontrar um jovenzinho desse, você vai perceber que ele acredita em algo. Ele quer acreditar em algo. Ele quer pertencer a um grupo. Todo mundo quer pertencer a um grupo. Quer ser identificado com um grupo de pessoas. Sabe por quê? Porque falta identidade, propósito e destino. Eu sei que vocês já ouviram muitas pregações boas por aí na internet, falando que quando sai o pai de dentro de uma casa, os jovens ficam sem identidade, provisão e destino. Eu vou falar, quando falta espiritualidade na vida desse jovem, ele fica sem a identidade paternal de Deus sobre ele. Ele fica sem um propósito pelo qual viver. Ele fica sem um destino para apontar a vida dele. Aí você vai encontrar um jovem na rua que ele fala não acreditar em Deus. E toda a ânsia que ele tem, o que ele faz? Ele vai fumar maconha. Ele vai tirar cocaína. Ele vai beber, encher a cara de tequila. Sabe por quê? Porque falta para ele uma identidade. A única identidade que Deus pode dar. Falta um propósito pelo qual viver. Porque ele acorda todo dia de manhã sem saber pelo que viver. Ele vai trabalhar para pagar contas. E para ter um dinheiro, para ser feliz. Porque se ele tiver o dinheiro e o tempo livre, ele é feliz. Porque ele não tem um propósito de vida. Ele não tem por que levantar de manhã. Ele não tem um destino pelo qual apontar. Quando você ouvir de alguém que é um ateu ou não crê em Deus, não acredita nisso. Porque ele não tem como não acreditar em algo que ele não foi oferecido para ele adequadamente. Só quando Paulo e Barnabé foram para Antioquia, foram chamados de cristãos, porque o comportamento deles era diferente. Não era um discurso que mudava. Não é que eles tinham um discurso diferente, eles tinham um comportamento diferente. E o comportamento deles atraía as pessoas a saber quem Jesus era. Porque se comportavam como Jesus. Você não foi salvo só para ser salvo. Você não foi salvo para entrar no Facebook e no Twitter e ficar criticando o que veio de errado sobre a igreja. Entenda? A melhor forma de ensinar alguém é pelo exemplo. Faz certo. Que o seu comportamento seja certo. Ao invés de ter a sua crítica do que é errado, haja você da forma certa e mostre o que é certo. Para que esses jovens possam olhar para você e se interessar pelo Cristo que você segue. Aí eles vão se interessar. Eles vão saber que há um Deus.
na sua vida, e eles também querem isso. Quando? Quando verem o seu comportamento ser diferente. Entenda isso, igreja. Não são as nossas frases e palavras que mudam as pessoas, é o nosso comportamento como exemplo, que mostra que dá para ser diferente. E aí eu vou te falar, hoje, nós temos, como igreja ou como igrejas, pessoas que se reúnem para cultuar. A sociedade gera órfãos espirituais o tempo todo. Pessoas que não conhecem a Deus e não têm contato com Ele. Pessoas que não têm pais espirituais para dar um direcionamento de identidade, propósito e destino. E a igreja continua nesse processo, nessa máquina de fazer órfãos. Porque a pessoa vem, participa de um culto, já acha que é cristão. Ela conhece um pouquinho da Bíblia, já fala que é crente, que é um evangélico, que é um cristão. Ela nem mudou a vida dela. Ela fica todo dia lutando para não pecar. E já disse que é cristã. Aí ela vai lá fora no meio dos órfãos e propaga que agora ela é um cristão. Mas a vida dela não tem Cristo. A vida dela não tem mudança. Ela não é um referencial para seguir de mudança. E a igreja se mantém nesse processo que eu vou chamar aqui de fábrica de órfãos. Que convivemos com as pessoas e não damos para elas identidade, propósito e destino. E aí como fazemos a transição? Como fazemos a transição? Da fábrica de órfãos para um organismo vibrante que transforma vidas. Te pergunto, igreja, como fazemos a transição? De sermos só um lugar que as pessoas vêm no domingo para cultuar, ou na terça para cultuar, porque agora tem culto de terça, né? Para ser um organismo vivo, que transforma vidas. Como é que a gente vai olhar para frente e tomar esse posicionamento? Vou te responder isso. Leia comigo João 13, 35. João 13, 35. A igreja não é uma organização, é um organismo. A igreja não é um lugar de culto, ela é um organismo vivo. A igreja não funciona para que pessoas se reúnam aos domingos. Ela existe para que vejam que os cristãos são distintos e entrem no processo de transformação de vidas. João 13, 35. Vou ler desde o 34, tá? Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Entenda, nós não estamos nesse mundo para criticar pessoas. Estamos nesse mundo para amar pessoas e se importar com elas. Nós não estamos nesse mundo para falar o que é o certo. Estamos nesse mundo para viver o certo e nossa vida ser exemplo. Como funciona isso, pastor? O que você quer que façam para você, faz para eles. A não ser que você seja um sadomasoquista, gosta de apanhar e então bater nos outros. Não, mas entenda, vá pelo normal. Você gostaria que não falasse nas suas costas? Então não fala dos outros nas costas. Você gostaria que te ajudasse quando você tem dificuldade? Então ajuda quando eles têm dificuldade. Você gostaria de uma palavra de apoio? Quando você precisa de ajuda, então vai lá e dá uma palavra de apoio. Seja você o que eles deveriam ver de Cristo. E não dê uma de vítima. Sabe por quê? A gente costuma falar, o mundo lá fora, ele espera de mim que eu desapareça. Ele espera que eu deixe de existir. Eu vou te falar, não é isso. Não é isso. Quando você está no seu trabalho e fala assim, eu sou cristão, ou na escola, eu sou cristão. Eles não estão na expectativa de que você deixe de existir. Não estão esperando uma falha seu, uma falha sua. Não estão esperando a sua complacência com o pecado deles. O mundo não espera que os cristãos sejam extinguidos, deixem de existir. Não é isso. Na verdade, não é isso.
Sabe o que eles esperam? Eles esperam, de verdade, que você seja a luz na escuridão deles. Então não esperam complacência da sua parte. Esperam que você seja a luz na escuridão. Ah, mas os meus amigos têm amantes no trabalho. Eles esperam que eu seja complacente com eles? Não. Eles esperam que você os ame. E que eles vejam na sua vida que você não tem. E é possível ser feliz sem ter. Ah, mas as minhas amigas da escola, elas costumam falar mal das pessoas. Elas esperam que você aponte o dedo para falar mal? Não. Elas esperam que você seja a luz na escuridão. Que você não fale mal. Que você não seja complacente com o pecado. E concorde com falar mal. Só vão saber que você é cristão quando você amar essas pessoas e se importar com elas. Não é pelo seu discurso, é pela sua atitude. O mundo lá fora espera que nós sejamos agentes do sobrenatural. Entenda uma coisa. Você fala para o cara que você é cristão, você demonstra de alguma forma isso, sabe o que ele espera? Que quando ele estiver doente, você ore por ele. E no fundo, sabe o que ele espera? Ele espera que ele seja curado. Ele espera que quando você falar com ele, Deus use você para falar do que está doendo no coração dele. Você é cristão. Esse cara pega um maço de cigarro, tira um cigarro, põe na boca e acende na sua frente. Ele não espera que você peça um cigarro para fumar junto com ele. Ele espera que você ame ele mesmo fumando. E que as suas palavras edifiquem o coração dele. E que as suas palavras tragam consolo ao que está no coração dele. Porque você falou que é cristão, e ele acreditou. Ele espera que você seja um agente do sobrenatural na vida dele. Que quando ele falar que está pensando em se divorciar da esposa, que você seja a pessoa que vai dar a palavra de mudança para a vida dele. O mundo não espera que os cristãos desapareçam e sejam extinguidos. O mundo espera que eles transformem a sociedade pelo comportamento e pelo sobrenatural de Deus. Sabe o que eles esperam, igreja? Eles esperam a manifestação dos filhos sobre a terra. Nós temos que fazer com que eles vejam em nós a manifestação dos filhos de Deus. Leia comigo, para finalizar, Romanos 8,19. Romanos 8,19. Romanos 8,19. Último texto. Vou ler a partir do 18, tá? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em algumas traduções, manifestados. Sabe por quê? A própria natureza espera que os filhos de Deus se manifestem sobre a terra. Você não tem que se conformar com a situação que nós estamos vivendo. Você tem que transformá-la pela renovação do seu entendimento, para que o mundo experimente a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Você tem que transformar a realidade da sociedade. Sabe o que Jesus faria num caso como desse bairro hoje? No bairro nós temos hoje aqui jovens que dizem não crer em Deus, que acham que a vida deles é essa mesmo, prostituição e drogas. No bairro nós temos famílias que os pais saíram e a família não tem sustento, não tem identidade, não tem segurança. Nesse bairro nós temos hoje a enchente avançando sobre as casas. O que como filhos de Deus deveríamos fazer? O que o bairro espera de nós? A solução para essa situação. Ele espera de nós que a gente ame cada família, cada pessoa desse bairro. Que a gente ame cada perdido. E não é para andar com ele. É para mostrar para ele com a nossa vida que é uma diferença. Eles esperam que a gente socorra os que precisam. E tenha a palavra de Deus sobrenatural para o coração daquele que está com o coração doendo. Entenda isso. E de forma bem prática. Você pode achar que eu estou doido. Bem prática. Como que essa igreja, esse grupo de pessoas chamado igreja, esse organismo vivo que transforma vidas, como essa igreja mudaria uma situação dessa como a da enchente? Pastor, isso é muito maior. Isso talvez só o dono da empresa aqui, se ele mudasse de lugar, mudasse a empresa. Tá bom, por que você não é o dono da empresa?
Por que você não é aquele que Deus abençoou para ter um negócio desse tamanho? Você não estudou, se preparou para isso? Não tem capacidade para isso? Ah, pastor, talvez só um governador de estado. Por que você não é o governador de estado? Entenda. Não há limites para aqueles que servem a Deus. Você poderia ser preparado para mudar vidas. Entenda. Você ser um advogado, um médico, um engenheiro, um grande empresário ou um grande político, está ao seu alcance. E se você for isso e for cristão, você muda vidas. Porque a sociedade aí fora espera uma resposta. E ela não é de palavras, ela é de atitudes. Ninguém aqui te proíbe de estudar e se preparar. Na verdade, incentivamos a isso. Só que a sociedade lá fora espera a resposta da sua vida e da minha vida. Nós não estamos nesse mundo à toa, igreja. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para mudar a história dos lugares por onde você passa. Entenda isso. Deus tem poder para te fazer ser o empresário de uma empresa maior do que essa, que impacta mais vidas. Não só um governador, como um presidente da república, como um dirigente da ONU. Deus tem poder para fazer isso. Para de reclamar da sociedade e se posiciona para que Deus veja em você o potencial de te preparar para mudar história de sociedades. Entenda isso, não reclame. Nós não estamos aqui para murmurar e reclamar. Estamos para dar exemplo, amar as pessoas, ser os distintos e mudar vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nos rendemos a Ti, Senhor, e nós te pedimos, fala conosco, o que é que temos que melhorar, Senhor, em caráter e habilidades? Fala conosco. Pai, como temos que nos direcionar para cumprir o seu propósito para nós neste mundo, Senhor? Senhor, nós queremos ter a identidade de filhos do Rei. Nós queremos ter um propósito pelo qual viver. Nós queremos, Senhor, ter um destino. Apontar nossa vida para algo que impacta realidades. Então, por favor, Senhor, nos capacita, fala conosco. Pai, que possamos, Pai, direcionar nossos discípulos para cumprirem o propósito do Senhor para a vida deles. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sermos um diferencial para essa sociedade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você concorda comigo, igreja? Amém? A palavra diz que quando nós adoramos o Senhor, nós entronizamos Ele naquele lugar. Vamos ter um período de adoração. Vamos entronizar o Senhor aqui. Amém? Você pode ficar de pé?